fator realmente considerável que, na era da tecnologia, fornece um argumento de peso à pesquisa do espaço cósmico. É a formação de novos ramos no campo da indústria, onde centenas de milhares de criaturas humanas que, pela racionalização do trabalho, perderam seus empregos, encontram seu meio de subsistência. A indústria do espaço cósmico, nos Estados Unidos, já superou a importância decisiva da indústria automobilística e da do aço, como árbitros de mercado. Mais de 4.000 artigos novos devem sua existência à pesquisa cósmica. São, virtualmente, produtos residuais da pesquisa para um escopo superior. Esses subprodutos, sem que o consumidor se preocupe com a respectiva origem, ingressaram como que naturalmente na vida cotidiana. Computadores eletrônicos, mini-transmissores e mini-receptores, transistores para aparelhos de rádio e televisores foram inventados na periferia da linha de pesquisas, do mesmo modo que as frigideiras em que os alimentos não mais queimam ou grudam ainda que não se use gordura. Instrumentos de precisão em todos os aviões, instalações de controle terrestre integralmente automatizadas, e pilotos automáticos, assim como, principalmente, os computadores rapidamente desenvolvidos, são partes da pesquisa espacial combatida por tanta gente, partes de um programa de desenvolvimento que exerce influência até na vida particular de cada indivíduo. Coisas de cuja existência o leigo nem suspeita são inúmeras. Novos processos de solda e lubrificação em alto vácuo, células fotoelétricas e novas fontes minúsculas de energia, que atuam a distâncias incomensuráveis. Da torrente de dinheiro proveniente de impostos, que alimenta a pesquisa do espaço cósmico, refluem, em caudais, para o bolso do contribuinte, as rendas dos grandes investimentos. Nações que, de forma alguma, participarem da pesquisa do espaço cósmico serão esmagadas pela avassalante revolução técnica. Nomes e conceitos tais como Telstar, Eixo, Relax, Trios, Mariner, Anger, Syncom, são marcos na estrada da pesquisa que não pode ser contida. Como as reservas de energia da Terra não são inesgotáveis, o programa de navegação cósmica algum dia também assumirá importância vital porque teremos de buscar material nuclear de Marte ou de Vênus ou de outro planeta, para poder iluminar nossas cidades e aquecer nossas casas. Como as usinas atômicas já hoje fornecem a mais barata de todas as energias, a produção industrial em massa dependerá especialmente dessas usinas, quando a Terra não mais fornecer material nuclear. Novos resultados de pesquisa chovem diariamente sobre nós. A tranquila transmissão do saber adquirido, de pai para filho, está irremediavelmente superada. Para consertar qualquer transmissor de rádio que funcione mediante simples aperto de botão, um especialista deve conhecer a técnica dos transistores e os complicados esquemas que, às vezes, se encontram impressos em lâminas de plástico. Não demorará muito e ele terá de ocupar-se também com os novos e minúsculos componentes da microeletrônica. O que hoje se ensina ao aprendiz, deverá ser continuamente atualizado ao longo de sua carreira profissional. E, se ao tempo dos nossos avós, o mestre possuía saber suficiente para a vida inteira, o mestre do presente ou do futuro constantemente será obrigado a acrescentar novos conhecimentos aos antigos. O que valia ontem, amanhã estará superado. Se bem que só daqui a milhões de anos nosso Sol se apagará e morrerá um dia, há necessidade de invocar o momento terrível em que um estadista perca o controle dos nervos e põe em funcionamento um aparelhamento atômico aniquilador, capaz de causar tremenda catástrofe. Um fenômeno cósmico qualquer, não definível e não previsível, pode induzir a destruição da Terra. Nunca, porém, o homem conformou-se com a ideia de tal possibilidade e, talvez por isso, devotamente procurou em uma das muitas religiões a esperança de uma continuação da vida do espírito e da alma. Em consequência, admitimos como certo que a pesquisa do espaço cósmico não seja produto de sua livre decisão, mas que ele obedeça a uma forte compulsão íntima, ao investigar as perspectivas de seu futuro no universo. Como nós proclamamos a hipótese de que nas trevas da antiguidade havíamos recebido visita do cosmo, também admitimos que não representamos a única inteligência no universo, antes suspeitamos que existem no cosmo inteligências mais antigas, mais evoluídas. Se agora ainda afirmamos que todas as inteligências devem dedicar-se,
por sua espontânea vontade, a pesquisa cósmica, transportamo-nos, por um momento, de fato, ao reino da utopia, sabendo que estamos mexendo em ninho de marimbondos. Há bem 20 anos, os chamados discos voadores têm dado que falar. Na literatura especializada são designados como UFOs, denominação que se originou da expressão americana Unidentified Flying Objects, objetos voadores não identificados. Antes, porém, de entrar no citante assunto dos misteriosos UFOs, devo mencionar um argumento importante que se usa quando está em debate a justificação das incursões espaciais. Diz-se que a pesquisa no campo da astronáutica não é financeiramente rendosa, que nenhum país, por mais rico que seja, pode mobilizar os imensos recursos necessários, sem perigo de bancarrota nacional. A pesquisa em si, aliás, nunca deu rendimento, somente o produto da pesquisa que compensa os investimentos. Da pesquisa sobre astronáutica não é razoável esperar, já na fase atual, rendimento e amortização. Não existe balanço sobre os rendimentos resultantes dos 4.000 subprodutos de pesquisa do espaço cósmico. Para nós, está fora de dúvida que ela dará rendimento como raras vezes deu algum produto de pesquisa. Quando ela tiver alcançado seu escopo, não só teremos rentabilidade, no sentido literal das palavras, ela trará para a humanidade a salvação do aniquilamento. Seja-me lícito mencionar que toda uma série de satélites com SAT é economicamente interessante. Em novembro de 1967, reportou a Stern revista alemão. A maioria das máquinas médicas que salvam vidas provém da América. São resultado de um aproveitamento sistemático dos êxitos da pesquisa do átomo, da cosmonáutica e da técnica militar. Constituem o produto de um novo tipo de colaboração entre gigantes industriais e hospitais na América, que está levando a medicina, quase que diariamente, a novos triunfos. Assim, a Lockheed, produtora dos aviões Starfighter, e a famosa Clínica Mayo se associaram para desenvolver um novo sistema de enfermagem, com base na técnica dos computadores. Os projetistas da companhia norte-americana Aviation, orientados por ideias médicas, estão tentando desenvolver um cinto de enfisema, que deverá facilitar a respiração a pacientes com perturbações pulmonares. As autoridades espaciais da NASA sugeriram a ideia de se construir um instrumento para diagnóstico. O aparelho, originalmente idealizado para medir a incidência de microaerolitos sobre naves cósmicas, registra até os mais discretos espasmos musculares em determinadas moléstias nervosas. Outro produto residual, salvador de vidas, proporcionado pela técnica americana de computadores, foi o regulador do ritmo cardíaco. Mais de 2.000 alemães já hoje vivem com tal instrumento dentro do tórax. É um microgerador, instalado sob a pele. Partindo dele, os médicos introduzem um fio metálico de ligação através da veia cava até a aurícula direita. Mediante choques elétricos regulares, o coração é estimulado a manter uma pulsação rítmica. Ele bate. Quando o acumulador do regulador de batimentos cardíacos estiver esgotado, uns 3 anos após, pode ser trocado através de uma operação relativamente simples. No ano passado, a General Electric aperfeiçoou essa pequena maravilha da técnica médica desenvolvendo um modelo de 2 marchas. Se o portador daquele regulador deseja jogar tênis ou alcançar um trem, correndo, só é preciso que passe brevemente uma varetinha magnética sobre o local em que se encontra embutido o seu gerador. Imediatamente, o coração passa a trabalhar em ritmo acelerado. Até aí, a reportagem da Stern. São 2 exemplos de resultados laterais da pesquisa do espaço cósmico. Quem tem coragem de dizer ainda que ela é inútil? Sob o título Estímulo pelo Foguete Lunar, o Zeit, em sua edição N. Indicador ordinal masculino. 47, de novembro de 1967, relata: as construções das naves cósmicas desenvolvidas para pousos suaves na Lua também estão despertando o interesse simultâneo de construtores de automóveis, pois os conhecimentos sobre o comportamento de tais construções, sob condições que induzem sua destruição, podem ser consideravelmente ampliados. Se bem que não seja possível tornar os automóveis absolutamente seguros para os passageiros, em todas as modalidades de colisões e choques,
As técnicas de construção, usadas com o melhor dos sucessos na cosmonáutica, podem contribuir para reduzir os riscos em tais desastres. Elevada rigidez aliada ao peso reduzido é garantida por meio da construção em colmeia, cada vez mais aplicada nos aviões modernos. Entre mentes, também se testa o sistema, praticamente, na construção de automóveis. O piso de um veículo experimental da Rover, movido por turbina a gás, foi fabricado com essa técnica de colmeia. Há enunciados como nunca será possível viajar de estrela a estrela. Aquele que conhece a fase atual e o desenvolvimento impetuoso da pesquisa, nem mais liga importância. A geração jovem da nossa época ainda verá essas impossibilidades tornarem-se realidade. Construir-se-ão naves espaciais com motores de propulsão inimaginavelmente poderosos. Em 1967, os russos já lograram efetuar o acoplamento, na estratosfera, de 2 veículos cósmicos não tripulados. Uma parte da pesquisa já trabalha em uma espécie de viseira de proteção, semelhante a um arco elétrico, articulada à frente da cápsula propriamente dita, e que se destina a impedir ou desviar a incidência de partículas. Um grupo de físicos eminentes deseja provar a existência dos assim chamados tachyons. Trata-se, por enquanto, de partículas ainda hipotéticas que voariam com velocidade superior à da luz e cujo limite inferior de velocidade seria o da luz. Sabe-se que os tachyons devem existir, falta apenas trazer a lume a prova física de sua existência. Entretanto, tais provas já foram fornecidas para a existência do neutrino e da antimatéria. Finalmente, aos mais teimosos críticos no grupo dos adversários da cosmonáutica dever-se-ia perguntar: acreditam os senhores, realmente, que alguns milhares de homens, talvez os mais inteligentes da nossa época, dedicariam seu trabalho apaixonado a uma pura utopia ou um alvo irrelevante? Ocupemo-nos, pois, corajosamente, dos UFOs, ainda que correndo o risco de não ser levados a sério. Se não formos levados a sério, ficaremos incluídos, e esse é um bom consolo no círculo de gente altamente respeitável e famosa. UFOs foram avistados na América, bem como sobre as Filipinas, sobre a Alemanha Ocidental, assim como sobre o México. Concedamos que 98% das pessoas que pensavam ter visto UFOs tenham, na realidade, percebido raios de trajetória de projetis, balões meteorológicos, singulares formações de nuvens, novos tipos ignorados de aviões ou também curiosos jogos de luzes e sombras no céu crepuscular. Indubitavelmente, também grande multidão de pessoas foi assaltada por uma histeria das massas, afirmavam ter visto o que não existia. E, naturalmente, também havia aqueles presunçosos, com vontade de extorquir dinheiro de uma suposta observação, e que, na época das vacas magras, desejavam fornecer manchetes à imprensa. Deduzindo-se todos os sonhadores, mentirosos, histéricos e sensacionalistas, resta, ainda assim, um grupo considerável de observadores sóbrios e até tecnicamente familiarizados com o assunto. Pode uma simples dona de casa enganar-se, bem como um fazendeiro rude do sertão. Se, porém, por exemplo, uma observação de UFOs é relatada por um experimentado comandante aviador, é difícil recusá-la como asneira. Pois um comandante aviador é familiarizado com miragens, com descargas esféricas do raio, com balões meteorológicos, etc., é examinado, a intervalos regulares, quanto à capacidade de reação de todos seus sentidos, portanto também da condição excelente de seus olhos. Não pode tomar álcool algumas horas antes e durante o voo. Um veterano comandante de aviões não tem interesse em contar lorotas, porque assim seria fácil demais perder seu emprego, que é bom e bem pago. Se, no entanto, não só um comandante, mas todo um grupo de pilotos de aviões, entre os quais militares, relatar o mesmo fato, então, parece que é preciso escutar. Nós também não sabemos o que são UFOs. Não afirmamos que se trate comprovadamente de objetos voadores de inteligências alienígenas, se bem que pouca coisa se pudesse objetar a essa suspeita. Infelizmente, o autor, em suas extensas viagens ao redor do globo, nunca pôde observar um UFO pessoalmente. Podemos, entretanto, reproduzir aqui alguns relatos dignos de crédito e de confiança.
A 5 de fevereiro de 1965, o Ministério Norte-Americano da Defesa tornou público estar a divisão especializada em UFOs encarregada de examinar relatórios de 2 operadores de radar. Os 2 homens haviam detectado, a 29 de janeiro de 1965, sobre sua tela de radar no campo de aviação da Marinha, em Maryland, 2 objetos voadores desconhecidos, que se aproximavam do campo, vindos do sul, com a velocidade enorme de 7.680 km/h. 50 km acima do campo de aviação, os objetos descreveram uma curva fechada e desapareceram rapidamente do alcance do radar. A 3 de maio de 1964, várias pessoas, entre as quais 3 meteorologistas, em Canberra, Austrália, observaram um grande objeto voador intensamente radiante, que passava em trajetória nordeste sobre o céu matutino. Interpeladas por delegados da NASA, as testemunhas oculares contavam como a coisa havia singularmente vacilado e como um objeto menor se havia atirado ao encontro do grande. O objeto pequeno ter-se tornado vermelho incandescente e depois apagado, ao passo que a coisa grande teria prosseguido diretamente em direção nordeste até desaparecer de vista. Um dos meteorologistas confessou, resignadamente: sempre ridicularizei essas informações sobre discos voadores. O que deverei dizer agora, depois de ter eu mesmo visto tal coisa? A 23 de novembro de 1953 detectou-se na tela de radar da base aérea de Ken Ross, em Michigan, um objeto voador desconhecido. O tenente aviador R. Wilson, que se encontrava em voo de exercício em um avião a jato F-86, recebeu permissão para perseguir a coisa. A equipe do radar observou como Wilson caçou o objeto desconhecido por 160 milhas. De repente, na tela de radar, os 2 corpos voadores fundiram-se num só. Chamadas de rádio ao tenente Wilson ficaram sem resposta. O espaço, que se tornou palco do fenômeno inexplicável, foi penteado nos dias seguintes por tropas de reconhecimento, a fim de se descobrirem destroços. O Lago Superior, situado nas proximidades, examinado quanto a vestígios de óleo. Nada foi encontrado. Nenhum vestígio do tenente Wilson e de seu aparelho. A 13 de setembro de 1965, o sargento da polícia, Eugene Bertrand, encontrou numa estrada perimetral da cidade de Exeter, New Hampshire, EUA, pouco antes de 1h da madrugada, uma senhora sentada ao volante de seu carro, que se mostrava grandemente perturbada. Recusou-se a continuar a viagem e afirmou que um enorme e brilhante corpo voador de cor vermelha a teria perseguido por mais de 10 milhas, até o desvio 101, tendo, então, desaparecido. O policial, homem maduro e sensato, julgou que a senhora não estivesse regulando muito, quando ouviu pelo rádio de seu carro a mesma comunicação de outra patrulha. Do quartel-general, seu colega Gene Toland ordenou que voltasse imediatamente à central. Lá, um moço contou-lhe a mesma história que a senhora lhe havia relatado, acrescentando que se refugiara numa sarjeta, ante uma coisa de incandescência vermelha. Só a contragosto os homens empreenderam uma excursão de reconhecimento, firmemente convencidos de que toda aquela bobagem acharia uma explicação razoável. Após 2 horas de busca infrutífera pelos arredores, puseram-se a caminho de volta. Passaram num pasto, onde havia 6 cavalos que, de repente, debandaram em disparada louca. Quase que simultaneamente, a paisagem foi banhada de luz verme, hectares incandescente. Lá! Olhe lá! Exclamou um jovem policial. Sobre as árvores, de fato, flutuava um brilhante objeto vermelho, que se movia lenta e silenciosamente ao encontro dos observadores. Através do telefone, Bertrand comunicou, excitado, ao seu colega Toland que justamente nesse momento ele estava vendo com seus próprios olhos aquela coisa danada. Agora, também o sítio à beira da estrada e as colinas adjacentes estavam banhados de luz vermelha intensamente radiante. Um segundo carro policial, com o sargento Daviunt, bricou guinchando ao lado dos homens. Os diabos! Gaguejou Davi. Ouvi você Toland gritando pelo rádio. Pensei que tivesse enlouquecido. Mas olhe para aquilo. Durante a investigação da ocorrência misteriosa, a que se procedeu mais tarde,
compareceram 58 testemunhas oculares qualificadas. Entre elas havia meteorologistas e membros da guarda costeira, homens, portanto, que, como frios observadores, não podem ser tidos como incapazes de distinguir um balão meteorológico de um helicóptero ou um satélite cadente das luzes de posição de um avião. O relatório conteve indicações objetivas, sem dar uma explicação para o objeto voador desconhecido. A 5 de maio de 1967, o prefeito municipal de Malins, Costa do Ouro, Monsieur Maliotti, descobriu, em um campo de trevo situado à distância de 623 metros da rua, um buraco esquisito. Achou vestígios de um círculo de 5 metros de diâmetro e 30 centímetros de profundidade. Partindo desse círculo, sulcos de 10 centímetros de profundidade dirigiam-se para todos os sentidos. Dava a impressão de que uma pesada grade de metal se tivesse imprimido no solo. À extremidade dos sulcos encontraram-se orifícios de 35 centímetros de profundidade, talvez impressos no solo por pés na extremidade da rede metálica. De singularidade especial era uma poeira lilás esbranquiçada, depositada nos sulcos e buracos. Nós mesmos examinamos esse local perto de Malins. Fantasmas não podem ter deixado esses vestígios. O que se deve pensar desses relatos? É entristecedor o que muitas pessoas, e, às vezes, até sociedades secretas inteiras, fazem de suas pretensas observações. Obscurecem apenas a visão da realidade. E inibem cientistas sérios de se ocuparem com fenômenos comprovados, por temerem expor-se ao perigo do ridículo. Em uma irradiação da segunda televisão alemã, a 6 de novembro de 1967, sobre o tema invasão originada do cosmo, um capitão aviador da Lufthansa relatou um fenômeno do qual ele mesmo e 4 homens da tripulação foram testemunhas oculares. A 15 de fevereiro de 1967, cerca de 10 a 15 minutos antes da aterrissagem em São Francisco, viram, a pouca distância de seu avião, um objeto voador de cerca de 10 metros de diâmetro, intensamente luminoso, que, durante certo tempo, voou ao lado deles. Transmitiram suas observações à Universidade de Colorado que, à falta de explicação melhor, presumiu que o objeto voador era uma parte de foguete anteriormente lançado. O capitão aviador declarou que, após 2 milhões de quilômetros de experiências de voo, nem ele nem seus colegas poderiam acreditar que um pedaço de metal cadente pudesse manter-se no ar durante um quarto de hora, ter tais dimensões e acompanhá-los no seu voo. Acreditava tanto menos nessa explicação, uma vez que, desde a Terra, esse corpo voador não identificado pôde ser observado por quase 3/4 de hora. O capitão voador alemão, realmente, não dá a impressão de ser fantasista. 2 comunicados do Süddeutsche Zeitung, Munique, de 21 e 23 de novembro de 1965. Belgrado, de nosso correspondente. Objetos voadores desconhecidos, UFOs, têm sido avistados, há alguns dias, sobre diversas regiões do sudeste europeu. No fim da semana, um astrônomo amador em Agron fotografou 3 desses objetos celestes luminosos. Enquanto, porém, os peritos ainda davam seus pareceres sobre aquela fotografia, reproduzida através das colunas de vários jornais jugoslavos, novos UFOs foram vistos na região montanhosa do Montenegro, os quais, em vários pontos, teriam provocado incêndios florestais. Esses relatos provêm, principalmente, da localidade Ivangrad, cujos habitantes afirmam, convicta e insistentemente, que observaram, nos últimos dias, em todas as tardes, corpos celestes singulares e intensamente iluminados. As autoridades, embora confirmem que na região ocorreram diversos incêndios florestais, não foram capazes, até agora, de indicar uma causa para isso. Sófia, UPI. Sobre a capital de Sófia surgiu um UFO. Conforme comunica a agência noticiosa búlgara Habitat, o UFO pôde ser avistado mesmo a olho nu. Segundo o Habitat, o corpo voador era maior do que o disco solar, assumindo mais tarde a forma de um trapézio. Consta haver ele irradiado luz forte. Esse corpo voador também foi observado através de um telescópio em Sófia.
Uma colaborador científico do Instituto Búlgaro para Hidrologia e Meteorologia disse que o corpo voador provavelmente se movia por energia própria. Suspeita-se haver voado a 30 km sobre a Terra. Agente que dificulta as pesquisas com uma estupidez sem limites. Ora são contactos, que afirmam estar em ligação com seres extraterrenos. Ora são grupos que desenvolvem, com base nos fenômenos até agora não esclarecidos, fantásticas ideias religiosas ou concepções de vida absurdas, ou então afirmam, até, que receberam das tripulações dos UFOs ordens relacionadas com a salvação da humanidade. Nos fanáticos religiosos, o anjo UFO egípcio naturalmente é enviado de Maomé, o asiático, de Buda, e o cristão, diretamente de Jesus. No 7º Congresso Mundial Internacional dos Pesquisadores de UFOs, realizado durante o outono de 1967, o professor Emanuel Bert, a quem chamam de pai da cosmonáutica e que foi professor de Wernher von Braun, considerou os UFOs ainda como problema extracientífico, provavelmente, porém, assim disse Bert, os UFOs são naves espaciais de mundos estranhos e acentuou textualmente, ao que parece, os seres que os dirigem estão muito à frente da nossa cultura e, se formos inteligentes, deles muito poderemos aprender. Bert, que prognosticou com acerto o desenvolvimento dos foguetes na Terra, suspeita da existência, nos planetas periféricos do Sistema Solar, de condições para o surgimento da vida. Bert, homem de pesquisa, exige que também cientistas sérios se preocupem com problemas inicialmente de aparência fantástica. Os cientistas comportam-se como gansos gordos, que não querem digerir mais nada. Ideias novas são simplesmente recusadas por eles, como sem sentido. Sob o título Suspeita Tardia, Die Zeit relata, a 17 de novembro de 1967, anos a fio, os soviéticos tiveram um sorriso irônico quanto à histeria ocidental sobre discos voadores. No Prada, há não muito tempo ainda, apareciam desmentidos oficiais de que existissem tais veículos celestes singulares. Agora, o general de aviação de guerra, Anatoly Stojakov, foi nomeado diretor de uma comissão incumbida de examinar todos os relatórios sobre UFOs. O Times de Londres escreve sobre isso. Ora, sejam os UFOs produtos de alucinações coletivas, sejam oriundos de visitantes de Vênus, ou devam ser entendidos como revelação divina, tem de haver uma explicação para eles, senão os russos nunca teriam organizado um comitê de investigação. O acontecimento mais espetacular e enigmático quanto ao fenômeno matéria procedente do cosmo, ocorreu às 7h17 na manhã de 30 de junho de 1908, na taiga siberiana. Uma bola de fogo cruzou o céu e perdeu-se na estepe. Viajantes em trânsito pela estrada de ferro transiberiana observaram um corpo brilhante que passou de sul a norte. Um trovão abalou o trem, seguiram-se explosões, e a maior parte das estações sismográficas do mundo registraram um nítido abalo. Em Irkutsk, a distância de 900 km do centro do tremor, o pêndulo do sismógrafo oscilou durante cerca de uma hora. Num círculo de 1000 km foram ouvidos estrondos. Rebanhos inteiros de renas foram aniquilados, homens, nômades, foram atirados para o ar, junto com suas tendas. Somente em 1921 o professor Kulik começou a colecionar relatórios de testemunhas oculares. Finalmente também conseguiu reunir meios financeiros para uma expedição científica a essas regiões parcamente colonizadas da taiga. Quando, então, no ano de 1927, foi atingida a pedregosa Tunguska, os investigadores estavam convencidos de que iriam encontrar uma cratera formada pela queda de enorme aerólito. Sua suspeita provou ser errônea. Já a 60 quilômetros de distância do centro da explosão viram as primeiras árvores sem copa, e quanto mais se aproximavam do ponto crítico, tanto mais erma se tornou a região. Ali estavam árvores completamente podadas, que até pareciam postes telegráficos. Na área mais próxima do centro, as árvores de maior porte ainda estavam vergadas para fora. Finalmente encontraram vestígios de um incêndio imenso. Avançando mais para o norte, a expedição se convenceu de que ali deveria ter ocorrido uma poderosa explosão. Quando, numa região pantanosa, se encontraram buracos de todos os tamanhos, suspeitou-se de queda de aerólitos. Cavaram e perfuraram.
Nos terrenos pantanosos, se encontrar qualquer vestígio, qualquer pedaço de ferro, resto de níquel, nem mesmo fragmentos de rocha. 2 anos mais tarde, a busca continuou, desta vez com instrumentos maiores de perfuração e outros recursos técnicos. Perfurou-se até a profundidade de 36 metros. Nenhum rastro de qualquer material de meteorito foi encontrado. Mandaram buscar instrumentos sensíveis, que acusam a menor quantidade de metal no solo. Tudo ficou sem resultado. Apesar disso, alguma coisa devia ter explodido nesse ponto, pois milhares o haviam visto, milhares o haviam ouvido. Em 1961 e 1963, de ordem da Academia Soviética das Ciências, mais 2 expedições foram enviadas a Tunguska. A expedição de 1963 esteve sob a direção do geofísico Solotov. Este grupo de cientistas, equipado com os mais modernos instrumentos técnicos, chegou à conclusão de que na Tunguska siberiana deveria ter acontecido uma explosão nuclear. A espécie de uma explosão é passível de ser determinada quando forem conhecidas diversas ordens de grandeza física relacionadas com sua produção. Uma dessas grandezas na explosão da Tunguska foi estabelecida através da quantidade de energia radiante emitida. Na taiga, distante 18 quilômetros do núcleo da explosão, foram encontradas árvores que, no momento da explosão, estavam expostas à radiação e que por isso se incendiaram. Uma árvore vicejante, porém, pode pegar fogo tão somente quando a incidência de energia por centímetro quadrado fizer cerca de 70 a 100 calorias. O relâmpago explosivo, entretanto, atingiu tal poder que, ainda à distância de 200 km do epicentro, projetou sombras secundárias. De tais medições resultou que a energia radiante da explosão deve ter sido aproximadamente de 2,8023 erg. Explicando, o erg, nas ciências naturais, vale como a chamada medida de trabalho. Um besouro que pesa 1 grama efetua o trabalho de um erg quando sobe num parede à altura de 1 centímetro. Num raio de 18 quilômetros encontraram-se, nas copas das árvores, ramos grossos e finos chamuscados. Dali pode-se deduzir que se tratava de um calor repentino, consequência de uma explosão, não de um incêndio de floresta. Tais carbonizações foram encontradas apenas onde não havia obstáculos que impedissem o caminho da radiação. Portanto, claro inquestionavelmente deve ter se tratado de radiação. Para causar todos esses efeitos, a energia irradiada deve ter atingido 1023 ergs. Essa energia imensa corresponde à força destruidora de uma bomba atômica de 10 megatons ou 1,0000000000000000000000000 de ergs. Todos os resultados das pesquisas confirmam uma explosão nuclear e relegam interpretações como a queda de um cometa ou a de um grande meteorito, como causa do fenômeno, ao reino da fábula. Quais as explicações que se oferecem para essa explosão nuclear no ano de 1908? Em março de 1964, num artigo incerto no renomado jornal Zvezda, de Leningrado, foi defendida a tese de que seres inteligentes de um planeta da constelação do Cisne teriam tentado entrar em contato com a Terra. Os autores, Henri Chaltou e Valentina Shuralewa, afirmaram que o impacto na taiga siberiana teria sido uma espécie de resposta à violenta erupção, semelhante a uma explosão, do vulcão Krakatoa, no Oceano Índico, vulcão esse que, por ocasião de sua erupção em 1853, teria arremessado um feixe considerável de ondas de rádio ao espaço cósmico. Por um engano, os longínquos seres estelares teriam interpretado as ondas de rádio como um sinal procedente do espaço cósmico. Por isso teriam dirigido à Terra um raio laser demasiado forte e este, incidindo sobre a atmosfera terrestre a grande altura, sobre a Sibéria, ter-se-ia transformado em matéria. Admitimos que essa interpretação é inaceitável, porque nos parece por demais fantástica. Tampouco podemos aceitar a teoria que tenta explicar o fenômeno pelo choque de antimatéria. Embora admitamos a existência de antimatéria nas profundidades do cosmo, se ela tivesse sido a causa da explosão, nada mais deveria existir na Tunguska, uma vez que o choque de matéria e antimatéria tem como consequência a dissolução recíproca. Além disso, a chance de um pedaço de antimatéria atingir a Terra,
após longo trajeto sem colisões com matéria, é muito reduzida. Preferimos acompanhar a opinião daqueles que suspeitam naquele fenômeno a explosão da pilha de energia atômica de uma nave espacial extraterrestre. Fantástico. Sim, certamente. Mas só por isso tem de ser impossível. Sobre o aerólito da Tunguska há uma literatura capaz de encher estantes. Há um fato mais a ressaltar: a radioatividade ao redor do centro da explosão, em Tager, é o dobro, ainda hoje, do que em qualquer outra parte. Investigações minuciosas nas árvores de seus anéis anuais confirmam um notável aumento de radioatividade desde 1908. Enquanto não se apresentar uma única prova científica exata, indubitável, e muita coisa mais, com relação a esse caso, ninguém tem o direito de repelir, sem motivação, uma interpretação que se enquadra no âmbito do concebível. Sobre os planetas do nosso sistema solar temos um conhecimento razoável. A vida, em sentido terrestre, viria ao caso em proporção muito restrita, e, em última hipótese, somente quanto a Marte. O homem definiu os limites teóricos para a possibilidade de vida. De acordo com seu ponto de vista, esse limite é denominado ecosfera. Em nosso sistema solar, somente Vênus, a Terra e Marte ficam dentro dos limites da ecosfera. Entretanto, cumpre levar em consideração que tais limites da ecosfera emanam das nossas ideias sobre a vida, e que tipos desconhecidos de vida podem existir em condições diferentes das nossas. Até 1962, Vênus era tida como espaço de vida possível, isto é, até que Mariner 2 chegasse a 34 mil quilômetros daquele planeta. Segundo as informações transmitidas, nem Vênus entra mais em consideração como portadora de vida no sentido humano. Dos relatórios do Mariner 2 se depreende que a temperatura superficial de Vênus, tanto ao lado do Sol como da sombra, alcança em média 430 graus centígrados. Tal temperatura não admite a ocorrência de água à superfície, somente lagos de metal fundido poderiam existir. A ideia, que se tornara tão familiar, de Vênus como graciosa irmã gêmea da Terra, já foi superada, se bem que o hidrocarboneto existente possa servir de meio de cultura para bactérias de toda espécie. Não faz muito tempo, alguns cientistas afirmaram ser inimaginável a vida em Marte. Há menos tempo, a versão era que quase não era imaginável. Depois da bem-sucedida missão informativa do Mariner 4, porém, é preciso admitir-se, embora hesitantemente, certa escala de possibilidades vitais em Marte. Ainda que não possamos aderir à teoria de vida inteligente em Marte, queremos assim mesmo considerar possíveis certas formas de vida inferior no planeta vermelho. Também situa-se no âmbito do possível que nosso vizinho Marte, há incontados milhares de anos, tenha possuído uma civilização própria. Atenção especial merece, em qualquer caso, a lua marciana Phobos. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos, grego, medo e terror. Muito antes de o astrônomo americano Asaph Hall haver descoberto essas luas no ano de 1877, já eram conhecidas. João Kepler, já em 1610, suspeitava que Marte fosse acompanhado por dois satélites. Embora o monge capuchinho Schiller afirmasse, poucos anos depois, haver visto as luas de Marte, deve ele ter sido vítima de uma ilusão, pois, através dos instrumentos ópticos da sua época, as minúsculas luas de Marte de modo algum seriam perceptíveis. Fascinante, aliás, e a narração que Jonathan Swift dá em 1727, em seu livro Viagem a Lilliput é uma das viagens de Gulliver, ele descreve, não só as duas luas de Marte, mas até indica suas dimensões e órbitas. Citemos um trecho do terceiro capítulo. Os astrônomos liliputianos despendem muito tempo de sua vida em observar os corpos celestes e usam para isso lentes, que são muito superiores às nossas. Embora seus telescópios não atinjam 1 metro de comprimento, produzem maior aumento que os nossos de quase 100 metros e mostram as estrelas com muito maior brilho. Esta vantagem permitiu-lhes superar os astrônomos da Europa, pois já conseguiram elaborar um catálogo de 10.000 estrelas fixas, quando os nossos não contêm mais que 1/3 desse número. Eles descobriram, entre outras, 2 estrelas menores, ou satélites, que giram ao redor de Marte.
O mais próximo dista do centro do planeta exatamente 3 diâmetros deste último. O mais distante, 5. O primeiro completa seu ciclo num período de 10, o último, num período de 21, 5 horas, pelo que os quadrados dos períodos de rotação se aproximam fortemente da terceira potência de sua distância do centro de Marte. Isso mostra que estão sujeitos à mesma lei de gravitação que também rege os outros corpos celestes. Como pôde Swift descrever os satélites de Marte, uma vez que só 150 anos mais tarde foram eles descobertos? Sem dúvida, os satélites marcianos já antes de Swift haviam sido suspeitados por alguns astrônomos, mas suspeitas nunca são o suficiente para indicações de tamanha precisão. Não sabemos de onde auferiu Swift seus conhecimentos. Realmente, esses satélites são as menores e mais singulares luas do nosso sistema solar. Sua rotação se realiza em órbitas quase circulares sobre o Equador. Se eles acaso estiverem a refletir a mesma quantidade de luz que a nossa Lua, então Phobos deve ter um diâmetro de 16 km e Deimos um de 8 km apenas. Se, no entanto, forem satélites artificiais, polidos, então, de fato, devem ser ainda menores. São as únicas luas do nosso sistema solar, conhecidas até o presente, cuja revolução se completa a velocidade maior do que a de rotação do próprio planeta. Com relação à rotação de Marte, Phobos completa, em um dia marciano, 2 ciclos, ao passo que Deimos se move pouco mais velozmente do que Marte em torno de seu próprio eixo. Em 1862, quando a Terra se encontrava em posição muito favorável em relação a Marte, procurou-se em vão pelas luas marcianas, mas só 15 anos mais tarde foram elas descobertas. Surgiu a teoria dos planetoides, suspeitando vários astrônomos que as luas marcianas fossem fragmentos do espaço cósmico, que Marte houvesse aprisionado. Entretanto, a teoria dos planetoides não é sustentável, pois ambas as luas de Marte giram quase que no mesmo nível sobre o Equador. Há um fragmento do espaço cósmico e isso poderia ocorrer por acaso. Mas não há dois. Finalmente, fatos mensuráveis foram trazidos à luz, daí originando-se a moderna teoria de satélites verdadeiros. O renomado astrônomo americano Carl Sagan e o cientista russo Shklovsky corroboram em seu livro Intelligent Life in the Universe, publicado em 1966, a teoria de que a Lua Phobos é um satélite artificial. Como resultado de uma série de medições, Sagan chegou à conclusão de que Phobos deve ser oco, e uma lua oca não pode ser natural. De fato, as características da órbita de Phobos não apresentam relação alguma com sua massa aparente, enquanto correspondem às órbitas típicas de corpos ocos. O russo Shklovsky, diretor da divisão da radioastronomia do Instituto Sternberg de Moscou, lança a mesma afirmação, após haver observado que, no movimento da lua marciana Phobos, uma singular aceleração antinatural é constatável. Essa aceleração seria idêntica à que se verifica também em nossos satélites artificiais. Hoje em dia, as teorias fantásticas de Sagan e Shklovsky são levadas muito a sério. Os americanos estão planejando mais sondas marcianas, que também deverão examinar as luas marcianas. Os russos planejam estudar os movimentos das luas marcianas nos próximos anos, operando de diferentes observatórios. Caso esteja certa a opinião defendida por eminentes cientistas a leste e oeste, de que Marte possuiu em certa época uma civilização evoluída, então surge a pergunta, por que ela não existe hoje? Teriam as inteligências marcianas necessidade de procurar novo espaço vital? Obrigou seu planeta pátrio, que cada vez perdia mais e mais oxigênio, a procurar em outras regiões habitáveis no cosmos? Ou terá uma catástrofe cósmica causado o naufrágio daquela civilização? E finalmente, pôde uma parte dos habitantes marcianos salvar-se, imigrando para um planeta vizinho? No livro Worlds in Collision Mundos em Colisão, no Brasil, publicado em 1950 e ainda hoje muito discutido nos círculos especializados, o Dr. Emanuel Velikovsky afirma que um cometa gigante teria se chocado com Marte e que dessa colisão se teria formado Vênus. Isso poderia ser comprovado se Vênus tivesse alta temperatura superficial, nuvens de hidrocarbonetos e uma rotação anormal.
A avaliação dos dados fornecidos pelo Mariner 2 confirma as teorias de Velikovsky. Vênus é o único planeta que gira para trás. O único planeta, portanto, que não se atém, como Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano ou Netuno, às regras do jogo do nosso sistema solar. Se, porém, uma catástrofe de origem cósmica pode ser levada em consideração como causadora do aniquilamento de uma civilização sobre o planeta Marte, então tais indícios também reforçam nossa teoria de que a Terra, em obscuros tempos arcaicos, possa ter recebido visitas do espaço. Fica, portanto, de pé a possibilidade especulativa de que grupos de gigantes marcianos quiçá se salvaram na Terra, onde fundaram, em conjunto com os seres semi-inteligentes vivendo aqui então, a nova cultura do Homo sapiens. Como a gravitação de Marte é menor do que da Terra, é de se supor que a constituição física do homem de Marte fosse mais robusta e de porte maior do que a dos habitantes da Terra. Se nessa teoria houver um balo de realidade, então teríamos os gigantes que vieram das estrelas, que eram capazes de mover blocos colossais de pedra, que ensinaram aos homens artes ainda ignoradas e que, finalmente, se extinguiram. Nunca soubemos tão pouco de tanta coisa, como hoje. Estamos certos de que o tema Homem e Inteligências Extraterrenas se conservará em pauta para pesquisas até que todos os enigmas decifráveis tiverem sido solucionados. Capítulo 11. A busca de comunicação direta. Sinais para o universo. Existem transmissões de pensamento mais velozes que a luz? O caso singular de Kayse, a equação de Graham-Bank. Cientistas preeminentes representam exobiologia. Qual é o trabalho da NASA? Diálogo com Erin von Braun. A 8 de abril de 1960, às 4 horas da madrugada, iniciou-se, num vale solitário da Virgínia do Oeste, estranha experiência, o grande radiotelescópio, de 85 pés, de Graham-Bank, foi dirigido para a estrela Tau Ceti, distante 8 anos-luz. O jovem astrônomo americano Dr. Frank Drake, que, como cientista, goza de excelente renome e atuou como diretor desse projeto, queria captar emissões de rádio de outras civilizações, a fim de receber sinais de inteligências alienígenas do espaço cósmico. A primeira série de experimentos durou 150 horas. Ingressou como projeto Osman na história da astronomia, embora lhe fosse destinado um malogro. A experiência foi interrompida, não porque um só dos cientistas participantes tivesse a opinião de que no espaço cósmico não haveria emissões de rádio, mas porque se havia chegado à compreensão de que, presentemente, ainda não existem instrumentos cuja sensibilidade corresponda ao fim colimado. Osman não permanecerá como experiência única do gênero. Possivelmente será erigido sobre a Lua um radiotelescópio gigante que, livre das perturbações terrestres, possa sondar os espaços incomensuráveis entre as estrelas, em busca de sinais de rádio. Não podemos exigir que uma inteligência cósmica entenda russo ou espanhol ou inglês e, por acaso, só espere ser chamada. Há, presumivelmente, 3 possibilidades mediante as quais podemos nos comunicar, com símbolos matemáticos, com raios laser ou com imagens. Muitas são as possibilidades da primeira alternativa. Para execução, deveriam ser detectados e fixados comprimentos de ondas intergalácticas, que tenham probabilidades de ser recebidas no cosmos inteiro. Com 1420 MHz, obtemos a frequência ideal, pois é a produzida pelo hidrogênio neutro, como resultado da colisão de átomos de hidrogênio. Como o hidrogênio é um elemento universal, essa frequência de radiação deve ser conhecida em todo o espaço cósmico. Além disso, 1420 MHz se situam em faixa que fica acima da confusão de ondas terrestres. As possibilidades de enganos e interferências estariam reduzidas ao mínimo. Dessa maneira podem ser emitidos impulsos de rádio para o universo e, se houver inteligências em outros astros, elas os reconhecerão. Em conexão com este assunto, a notícia publicada pelo Zeit, na edição 51 de 22 de dezembro de 1967, é de alto interesse. Sob o título A Lua é bombardeada com sinais luminosos, consta o seguinte: é verdade que a distância da Lua à Terra é conhecida com aproximação de poucas centenas de metros,
Mas com isso os astrônomos ainda não querem dar-se por satisfeitos. Por esse motivo, os astronautas, em um de seus primeiros voos ao satélite da Terra, deverão levar espelhos e lá montá-los. Esses espelhos, como se fossem cantos de uma sala, consistirão em 3 planos refletores colocados perpendicularmente um sobre o outro e terão a propriedade de refletir, na direção da fonte de origem, toda a luz que neles incidir. Esse sistema de espelhos deve ser bombardeado da Terra com raios da duração de 1/100º milionésimo de segundo, partidos de um emissor laser, a cuja parte anterior se adaptará a um telescópio com uma abertura de 50 mm. A luz refletida pelos espelhos colocados na Lua será recebida pelo referido telescópio e conduzida a um fotocopiador. Partindo da conhecida velocidade da luz e do tempo que o raio laser necessitará para vencer o caminho de ida e volta, os técnicos poderão determinar a distância à Terra-Lua com aproximação de 1,5 metro. O mesmo se pode imaginar em sentido inverso. Há longo tempo, ondas de rádio atravessam o universo. Não é concebível, se nossa hipótese estiver certa, que também inteligências extraterrestres nos chamem. Por exemplo, a energia de radiação de Kita 102 aumentou de repente. No outono de 1964, astrônomos russos comunicaram que possivelmente teriam recebido sinais de uma supercivilização extraterrena. Essa radioestrela Kita 102 havia sido registrada pelos radioastrônomos do California Institute of Technology, sob o número de catálogo 102, daí seu nome. O astrônomo Sholomitsky declarou, a 13 de abril de 1965, no auditório do Instituto Sternberg de Moscou, em fins de setembro e princípios de outubro de 1964, a energia de radiação de Kita 102 intensificou-se muito. Mas só por pouco tempo, depois tornou a diminuir. Registramo-lo e ficamos na expectativa. Lá pelo fim do ano, a intensidade da mesma fonte de repente tornou a aumentar, alcançou de novo o nível máximo exatamente 100 dias depois do primeiro registro. Seu chefe, professor Shklovsky, acrescentou, em complemento, que tais oscilações de radiação eram muito fora do comum. Entre mentes, o astrofísico holandês Maarten Schmidt descobriu, mediante mensurações exatas, que Kita 102 deve estar distante da Terra a cerca de 10 bilhões de anos-luz. Isso quer dizer, portanto, que aquelas ondas de rádio, caso se tenham originado de seres vivos inteligentes, foram por eles emitidas há 10 bilhões de anos. Naquela época, porém, nosso planeta, segundo o atual status da pesquisa, nem existia ainda. Esse fato poderia constituir uma espécie de golpe mortal na ideia de se procurarem outros seres vivos no espaço cósmico. Se, porém, não houvesse qualquer chance na procura de vida no cosmo, não se manteriam astrofísicos na América e na Rússia, no Jodrell-Bank inglês, próximo a Manchester, bem como em Stuttgart, perto de Bonn, com suas possantes antenas direcionais apontadas para as chamadas radioestrelas e quasares. As estrelas fixas Epsilon Eridani e Tau Ceti estão distanciadas de nós 10, 2 e 11, 8 anos-luz, respectivamente. Radioondas destinadas a esses vizinhos, estariam, pois, em caminho, durante 11 anos redondos. Uma resposta, portanto, poderia chegar aqui após 22 anos. Ligações de rádio com estrelas mais distantes levarão tempo correspondentemente mais longo. Civilizações, que se situem a distâncias de milhões de anos-luz, são completamente impróprias para estabelecimento de contactos mediante radioondas. Mas são mesmo ondas de rádio nossos únicos recursos técnicos para tais experiências. Poder-se-ia tentar também uma comunicação óptica. Um forte raio laser, dirigido a Marte ou Júpiter, poderia, na extensão em que existissem seres vivos inteligentes, não permanecer despercebido. Observação entre parênteses, laser é abreviatura de Light Amplification Bit. Stimulate de emissão of radiation fotoamplificação através de emissão estimulada de radiação, exprimindo, mais compreensivelmente, um amplificador de ondas de luz. Outra possibilidade, que soa um pouco absurda, seria cultivar o solo em extensas planícies, de modo a se formarem imensos contrastes coloridos que, simultaneamente,
reproduzissem um símbolo geométrico ou matemático de validade universal. Ideia ousada, porém, perfeitamente realizável. Um enorme triângulo isósceles, em cujos flancos, na extensão de 1000 quilômetros, se plantariam batatinhas. No interior desse triângulo gigantesco, semear-se-ia trigo numa grande área circular. Assim, cada verão, formar-se-ia um imenso círculo amarelo, inscrito no triângulo isósceles verde. Experiência essa, além do mais, muito útil e rendosa. Se, porém, houver de fato inteligências cósmicas que nos procurem como nós as procuramos, a imagem colorida de círculo e triângulo seria para elas um indício de que essas formas não poderiam ser caprichos da natureza. Como dissemos, uma possibilidade. Houve também alguém que propôs a ereção de uma cadeia de faróis que projetassem a luz de seus holofotes verticalmente para o céu, e que esse conjunto luminoso tivesse a forma de um modelo atômico. Propostas, sugestões. Todas as propostas partem da premissa de que alguém esteja observando o nosso planeta. Será que enfrentamos erradamente o problema, pelo fato de limitar as tentativas apenas aos meios acima sugeridos? Por mais cépticos e intolerantes que sejamos quanto a toda espécie de ocultismo, não podemos, no entanto, recusar-nos a investigar certos fenômenos físicos hoje ainda incompreensíveis, como, por exemplo, as transmissões de pensamento entre os cérebros inteligentes, comprovadas sob rigoroso controle científico, porém, ainda não explicáveis. Nos departamentos parapsicológicos de muitas universidades, famosos fenômenos até agora não pesquisados, tais como clarividência, visões, telepatia, etc., são investigados através de métodos científicos exatos. Separam-se e excluem-se daí todas as luminosas histórias de espíritos e fantasmas de ocultismo duvidoso, bem como ideias inspiradas por fanatismo religioso. Consideram-se exclusivamente fenômenos realmente dignos de investigações em laboratório. Exames isolados e em série provaram que existe transmissão de pensamento. Nesse campo da pesquisa, que ainda era tabu até pouco tempo atrás, registraram-se ultimamente importantes avanços. Em agosto de 1959 concluiu-se a experiência Nautilus. Com essa experiência comprovou-se não somente a possibilidade da telepatia, resultou ainda, da prova, a possibilidade de que as transmissões de pensamento entre cérebros humanos são mais intensas que as realizadas por meio de radioondas. A experiência foi esta. A uma distância de vários milhares de quilômetros do emissor do pensamento, o submarino Nautilus mergulhou algumas centenas de metros sob o nível do mar. Todas as ligações de rádio ficaram interrompidas, pois ondas de rádio, nem hoje ainda, penetram em nível profundo sob a água do mar. Mas funcionou a telepatia entre o Sr. X e o Sr. Y. Após tais testes científicos, pergunta-se de quanto mais ainda o cérebro humano é capaz. Poderá assegurar comunicações mentais mais rápidas que a luz? O caso Cayce, que hoje se inclui na literatura científica, é de molde a admitir tais suspeitas. Edgar Cayce, simples filho de lavradores do Kentucky, não tinha a menor ideia das fantásticas capacidades que se escondiam em sua cabeça. Embora ele tenha morrido a 5 de janeiro de 1945, ainda hoje médicos e psicólogos se ocupam da avaliação de suas ações. A austera American Medical Association concedeu a Edgar Cayce uma licença especial para dar consultas, embora não fosse médico. Edgar Cayce adoeceu gravemente quando ainda era menino. Convulsões o agitavam. Febre alta estava prestes a consumir seu corpo, e ele caiu em estado de coma. Enquanto os médicos tentavam, em vão, fazer a criança voltar à lucidez, Edgar, repentinamente, começou a falar, alta e nitidamente, explicou por que estava doente, indicou alguns medicamentos dos quais necessitava e disse quais os ingredientes de uma pomada com a qual deveria ser tratado, mediante fricções em sua coluna dorsal. Médicos e parentes ficaram estupefatos, pois não podiam imaginar de onde vinham ao garoto esses conhecimentos e os vocábulos que lhe eram completamente estranhos. Uma vez que o caso parecia sem esperança, executaram-se suas indicações. A cura de Edgar processou-se clara e rapidamente após o tratamento com os medicamentos por ele mencionados.